E aí, Amadinho, tudo bem com você? Este é mais um Ajuda Tati, com algumas novidades, ângulos diferentes, um microfone, enfim. Aqui no Esterizando eu tô tentando ao máximo trazer melhorias para vocês e no Ajuda Tati não poderia ser diferente. Bom, para quem não conhece, o Ajuda Tati é um vídeo, um lugar, um espaço para a gente discutir, falar sobre assuntos que não necessariamente envolvam aulas, mas que podem nos interessar de uma forma geral. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o ProUni, sobre as mudanças do ProUni, sobre as diversas opiniões com relação às mudanças do ProUni e até mesmo sobre uma experiência que eu vivi e que se ela tivesse acontecendo nesse momento, ao invés de ser no meu passado, as coisas poderiam ser diferentes na minha vida. Mas vamos lá, sem mais delongas. Para quem não sabe, inclusive para quem não sabe, vou deixar linkado para vocês o Tati News, que também é outra novidade que eu estou tentando colocar aqui, da gente conversar sobre as notícias. Essa novidade com relação ao ProUni é que agora não existe mais a exigência de que alunos de escolas particulares pagantes não participem. Eles podem participar. Claro que dentro de certas condições, e a Fran já está incomodando, foi mal, mas dentro de certas condições com relação à renda. Então, a pessoa que estudou a vida toda na escola particular, mas que apresente uma renda que gire em torno entre um salário mínimo e meio a três salários mínimos, em média, por pessoa, que é a renda per capita, possa participar do programa. E antes isso não acontecia. Antes apenas pessoas de escolas públicas e de escolas particulares, mas que tiveram bolsa ao longo de seus estudos, poderiam participar. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero conversar com vocês sobre uma situação que eu passei, que eu vivi, e depois eu quero conversar com vocês sobre os meus questionamentos com relação a esse programa e ao que está acontecendo. Bom, é uma questão muito pessoal, é uma vivência muito pessoal, porque é única e exclusivamente minha e da minha família. Não vou dar muitos detalhes, mas é o seguinte, eu nunca tive muitas dificuldades financeiras no sentido de passar fome ou nada nesse sentido. A minha família sempre foi inserida no que é chamado hoje no Brasil de classe média. Mas a gente sabe muito bem que esse grupo, que é chamado de classe média, pode ter diversas e inúmeras situações. Os meus pais, eles, desde que se casaram, eles resolveram investir num negócio próprio, um negócio pequeno, mais próprio, e aos poucos eles foram construindo isso. Eles conseguiram conquistar e construir tudo isso. Até o ano de 2006. Então, mesmo antes de eu nascer, eles já tinham esse processo, essa construção, foram construindo, foram crescendo. De novo, uma pequena empresa, né? Na época. E algumas dificuldades foram aparecendo no caminho, mas a gente sempre teve uma vida estável e eles sempre conseguiram pagar então escolas particulares para mim e para os meus irmãos. Não eram as melhores e etc, mas a gente tinha assim um ensino de qualidade, né? Em comparação, infelizmente, ao que a maioria do Brasil vive. Beleza, cheguei no meu terceiro ano do ensino médio, que é o ano da angústia, da agonia do vestibular. E nesse mesmo ano que eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu sou a filha mais velha, eles passaram por uma crise muito forte. Crise essa que levou à falência do que eles tinham construído até ali. E aí não vale aqui eu falar os motivos, mas envolveu também o Estado, né? Envolveu problemas com o governo da época. Mas a gente viveu uma situação extrema que a gente nunca tinha vivido antes. Meus pais começaram a vender tudo que tinham de todo esse negócio que eles construíram para pagar as contas. E eles não tinham mais o sustento deles. Tinha tudo acabado, toda a construção, todo o processo, tudo que eles fizeram tinha acabado.
Eu sou a filha mais velha e eu tenho dois irmãos. E na época eles tiraram meus irmãos das escolas que eles estudavam, particulares, e colocaram em escolas públicas. E eu não saí do meu colégio, eu formei no meu colégio particular. Mas por quê, né? Meus pais, inclusive, eu não sei se você sabe, na época, eu não sei se essa lei existe até hoje, eu acho que sim, porque a educação é sim prioridade, em alguns sentidos, pelo menos. Mas existe uma lei que se a pessoa está inserida na escola e ela sendo particular, mesmo ela sendo inadimplente, naquele ano vigente, a escola não pode tirar a pessoa de lá. O que pode acontecer não renovar a matrícula, a escola não querer renovar a matrícula. Então, de um ano para o outro, a escola se negar. Isso pode acontecer. Mas a escola não pode retirar a pessoa que está estudando porque ela não pagou uma mensalidade. E foi isso que aconteceu comigo. Como eu estava no terceiro ano do ensino médio, meus pais me deixaram nessa escola. Eu nem sabia disso, né? Porque eles nem me contaram isso. Mas eles me deixaram nessa escola e ficaram em dívida, ficaram devendo. Mas para que eu conseguisse me formar no ensino médio. Foi essa a situação. Então, uma vida que eu vivi ali até os 17, 18 anos, eu diria confortável, não no sentido de sou rica, faço o que eu quiser, muito dinheiro, mas eu diria confortável de estudar numa escola boa, enfim, de ter algumas. É engraçado falar regalia, né? De ter muitas coisas básicas, mas que a maioria das pessoas não tem. Mas eu tinha acesso, né? Tinha acesso à internet, à televisão, coisa que na época, inclusive, acesso à internet em 2006 não era tão comum quanto é hoje, por exemplo. Não tinha essa questão de smartphone e tal. Mas enfim. Então eu passei disso para um outro extremo. Disso para os meus pais não conseguirem pagar as contas direito, para os meus irmãos estudarem em escola pública, para uma situação muito mais difícil, de fato. Por eu sonhar com uma universidade e do nada ter que pensar, na verdade, do meu emprego e de trabalhar e conseguir pagar um cursinho para eu estudar, para eu talvez entrar numa federal. Mas por que eu tô contando isso tudo? Essa medida do ProUni me incomodou muito, de verdade, assim. Eu não acho que no país que vivemos hoje isso seria uma oferta melhor, digamos assim. Mas aí eu fui pensar na minha própria história e em como essa minha história pode ser a história de muita gente. Porque até meus 17, 18 anos eu vivi uma situação e depois ela mudou, se alterou. Então, eu não tive possibilidade de bolsa, de nada disso. As pessoas olhavam o meu histórico escolar e já determinavam que eu era rica. Pelo meu histórico escolar. Pelas escolas que eu passei, eu sou rica. Porque eram escolas particulares. Então, essa nova medida tá causando muita polêmica também por isso. Porque a pessoa ter estudado em escola particular não necessariamente ela é rica. Ela tem condições de pagar, a família tem condições de pagar uma universidade particular. Mas aí também tem outro lado, né? Tem o lado de que eu tive, assim, um acesso a um bom ensino. Consequentemente, na hora de eu fazer o vestibular, eu não posso me colocar num pé de igualdade com pessoas que tiveram acesso ao ensino público. E aí? Sabe? Mas ao mesmo tempo eu vou excluir as pessoas que tiveram situações similares à minha de um acesso a esse programa. Eu sinceramente não sei e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô contando um caso muito específico que é o meu, mas que eu sei que. Porque quando a gente fala classe média brasileira, na verdade ela é muito ampla, né? O que é considerado classe média? É a pessoa ter condições de ter comida e de ter roupa e de ter celular, sabe? Ou é a pessoa que tem condições de pagar uma universidade? E qual é esse preço dessa universidade?
porque é bastante caro, né? A escola particular também, mas muitas das vezes é muito maior o preço. E até que ponto é certo e é errado? De novo, eu acho que o programa falhou em fazer essa abertura sem fazer uma análise de fato das coisas. O que acontece é, para quem não sabe, o ProUni vai permitir que essas pessoas que estudarem em escolas privadas entrem no programa desde que comprovem renda e que essa renda seja uma renda compatível com o programa, o que já existia no programa. Então também não vai ser qualquer pessoa de escola particular. Mas aí, de novo, eu fico com isso na minha cabeça, sabe? As pessoas que estudaram em escolas particulares, elas estão um degrauzinho a mais, sabe? E aí, até quando a gente tem que pensar na gente, a gente tem que pensar no outro, a gente tem que pensar que é um programa coletivo. Qual é o objetivo desse programa? Será que ele está sendo cumprido quando se tem essa abertura? De novo, eu não tô aqui para dar resposta e nem tô aqui para te falar que eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu tô aqui para conversar com você, para entender o que se passa na sua cabeça também, porque a minha, sinceramente, está confusa. Eu penso no meu eu de 18 anos e o quanto eu ficaria emocionada com essa oportunidade, porque eu enfrentei muitas barreiras e dificuldades para entrar no ensino superior, depois que tudo isso aconteceu com a minha família. Eu fico pensando nas famílias que, por mais que não tivesse acontecido da mesma forma como aconteceu na minha, em que os pais se preocupem sim em um ensino de qualidade, às vezes sacrificam tudo na vida para pagar uma escola particular que nem é aquela escola de milhões. Será que essa pessoa também tem que ser excluída? E aí eu também penso nas pessoas que estão no ensino público. Poxa, não estamos saindo do mesmo lugar, não estamos no mesmo degrau quando você tem acesso ao ensino particular. Não sei lá. Outra coisa que eu queria falar é que, de qualquer forma, eu acho essa atitude errada em que sentido? A justificativa do governo é de inclusão e de que existem vagas ociosas no ProUni. Só que assim, essas vagas ociosas que existem no ProUni não são vagas de medicina, de engenharia, de direito. Não são. São outros cursos. E que essas pessoas que estão vindo para tentar também, junto com quem já existe, elas não vão disputar essas vagas ociosas. Elas vão disputar a medicina, o direito, a engenharia, entende? Então, por que você, ao invés de tomar uma medida dessa, não estuda de fato o programa, o que está acontecendo, quais são os reais problemas desse programa? E, pô, tá sobrando vaga? Direciona essa grana para os lugares que não tá sobrando, pelo contrário, tá sendo uma disputa muito forte. Bom, é isso. Falei. Mas o que eu quero que fique claro aqui é que não existe um sim ou não. Não existe uma resposta fácil. Não existe uma inclusão sem exclusão. Não num tipo de programa desse. Não da forma como a gente vive no nosso país. Então, o que será que seria melhor? Eu quero saber de você. Esse foi o Ajuda Tati, com um belo temperinho de vida pessoal, mas é claro, eu contei assim um pedacinho bem pequenininho do que eu passei, que foi muito complicado. E que depois que eu consegui finalmente entrar na federal, eu também passei por problemas relacionados a isso. Porque as pessoas, de novo, olhavam o meu passado e falavam: essa aí é rica, essa aí tem dinheiro, essa aí não precisa. Só que assim, realmente, meu histórico escolar fala muito, mas o fato de eu ter um passado significa que o meu presente é igual? Enfim, é isso. Eu abri esse vídeo com dúvidas e fecho com dúvidas, e é por isso que eu quero saber de você.
Combinado? Um beijo e até a próxima.